Amém. Queridos, boa noite, paz e justiça do reino, aleluia, todos vocês que estão do outro lado neste momento, que vai acompanhar nesse momento ou adiante, vai estar assistindo esse tempo de consolidação da sua casa, da sua família. Estamos aqui diretamente da Casa Paterna MAP, do Ministério Apostólico e Profético, semeando a palavra do reino, amém? Estamos aqui em mais uma reunião de casais, obviamente que esta é uma reunião para edificação da sua vida com o objetivo que a sua casa ela seja edificada na rocha, amém? E aqui ao meu lado, obviamente, a minha esposa querida, a pastora Débora. Amém, queridos. Boa noite para a igreja que está aqui conosco. Quero cumprimentar cada casal, amados, que está aqui essa noite. E nós temos muita alegria em poder compartilhar o que a palavra do Senhor tem para nos falar, para nos instruir, nos orientar como casais, porque família, amados, é um projeto de Deus, ok? Família, casamento, aliança, não é algo inventado pelo homem, não é algo que você deve construir da tua maneira, apesar que muitos seguem construindo da sua maneira. E quando um casal ele constrói da sua maneira, infelizmente ele vai ter o resultado daquilo que ele construiu. Por isso, é melhor construir da maneira de Deus, amém? Porque Deus, que é o autor da família, ele estabeleceu o projeto. Eu quero que você entenda, eu quero compartilhar com você que esse entendimento de que Deus ele é o autor, se ele é o autor, ele estabeleceu o projeto. E se o projeto tem regras, nós devemos seguir o projeto. Posso ouvir amém, igreja? Aqui quem entende de construção sabe muito bem que uma construção minuciosa requer um projeto. E se o projeto está na mão de Deus, nós devemos aprender para aplicar todos os detalhes do projeto. Aleluia! E assim a nossa família será enriquecida, abençoada minimamente, amados, em todos os detalhes, ok? Aleluia. Aleluia. Na nossa última reunião, e algumas pessoas estão até cobrando, falam bem assim, não, mas eu quero aquele nível de reunião, eu quero o papo é reto, né? Amados, obviamente que existe, até mesmo para a gente transmitir, existe algumas restrições, né? E então, a reunião não quer dizer que ela vai ser light, a gente vai de maneira profunda. No entanto, obviamente, para entrar em determinadas áreas, principalmente na área sexual, né, na área do relacionamento sexual do casal, isso a gente não vai tocar em alguns pontos aqui, obviamente, né? Como nós fizemos bem numa reunião interna de casais, onde a gente tratou muitas coisas, né? E de fato que não é questões, entendeu, absurdas que uma pessoa que não é cristã vive, um casal que não é cristão vive, né? Porque às vezes casais, mesmo que sejam cristãos e vivendo muito tempo no meio da igreja, vivem literalmente ações, né, dentro da sua casa sodomita, né? E é interessante porque, quando eu falei bem assim, olha, se você pratica ações sodomitas no ato conjugal, você, o homem, no caso, você é um homossexual. E a pessoa se escandalizou aqui, como? Né? Porque, literalmente, o ato sodomita, né, ele está ligado a um prazer, né, a uma ação carnal do homossexualismo, entendeu? Então a gente explicou que tinha muitas vezes dentro da chamada igreja, tem homens que têm relação, um casal que tem relação, entendeu? No mesmo padrão dos sodomitas. E achavam que era super normal. Talvez você do outro lado também está assim, poxa, mas como assim? Eu quero saber mais. Então esse assunto, obviamente, que a gente não dá para trazer de maneira aberta, né, mas em outro momento, com certeza, você vindo numa reunião como essa, presencialmente, a gente vai abordar. Mas hoje o assunto vai continuar sendo família, vai continuar sendo saboroso, amém? Porque se tem algo que a gente precisa ter prazer
é no casamento. Deus, quando fez o casamento, amados, Ele teve alegria, amém? Amém? Se Deus teve alegria com o casamento, não é problema de Deus você estar com essa cara de tristeza no seu casamento. É ou não é? Porque quando Deus, amados, realizou o primeiro casamento, é muito bem válido lembrar que quem realizou o primeiro casamento foi o próprio Deus, tá bom? Não existia naquele tempo cartório, juiz, isso e tudo mais. Então o padrão tem que ser sempre você chamar Deus para a decisão mais importante da sua vida, tá? No entanto, também vale lembrar e tocar nesse assunto que muitas pessoas têm esse relacionamento ou chamado casamento como compra de carro. É ou não é? Tem pessoas que estão no 5º casamento, no 6º casamento, e isso é interessante porque aquela mulher samaritana, ela estava nessa pegada sua, né? E aí, talvez você esteja nessa pegada da mulher samaritana, trocando de marido como se troca de carro, trocando de mulher como se troca de carro. E eu quero te dizer, eu quero entender nesse momento, pô, quebrou minhas pernas, essa é a intenção, é quebrar tuas pernas, porque quem vai quebrar o teu coração é o Senhor Jesus. Ele é quem quebra os corações, amém? Então não adianta ficar de coração duro, não adianta ficar com essa cara birrenta, não adianta ficar dizendo assim, lá vem falando a verdade. Bom, o que as pessoas esperam de um pastor? Que ele fale, é ou não é? Então as pessoas esperam que o pastor fale a verdade. Agora, se a verdade, ela vem como luz em meio ao coração escuro de muitas pessoas, essas pessoas elas vão ficar ofendidas, elas vão ficar feridas, elas vão ficar magoadas, chateadas. É ou não é? Mas o que as pessoas esperam dos pastores é sempre que eles falem a verdade. Sim ou não? Ou alguém aqui gosta que pastor minta? Claro que não, mas teve uma parte que ficou meio em silêncio. Não goste não que pastor minta, tenha isso no seu coração. Eu não gosto de pastores mentirosos. Então pronto, fechamos juntos, ok? Amados, e vale lembrar que tudo aquilo que Deus ele tem a falar para nós como casais, nós devemos abrir o coração para aprender. Nós nunca podemos buscar respostas, buscar solução, buscar um conselho com o coração fechado. Eu não sei como hoje vocês, casais, entraram nesse lugar. Eu não sei se você veio de uma luta, de uma semana difícil, de uma situação que você está carregando, administrando, carregando aí já há anos no seu relacionamento, mas hoje é o dia de Deus entrar na tua aliança. Posso ouvir amém? Hoje é o dia de Deus remover esse fardo. Alguns casais, eles amam esse ciclo de permanência, de birra, de indiferença, de jugo, de carregar lutas, amarguras. Amados, Deus não te uniu a essa pessoa para você andar dessa maneira. Deus uniu você a essa pessoa para que um possa somar na vida do outro. E é isso que nós devemos querer, buscar, almejar, porque é dessa maneira que nós poderemos usufruir um casamento saudável, uma aliança saudável. Por exemplo, esse momento aqui é um momento único para você. É um momento onde você vai poder parar, avaliar o que está sendo dito e saber aquilo que cabe para o teu relacionamento. Nunca transferir para o teu cônjuge e dizer assim, olha, ouviu aí, marido? Isso é para você. Ouviu aí, esposa? Isso é para você. Eu penso que um casal, que ele quer uma aliança, um relacionamento saudável, ele vai tomar aquilo que lhe cabe, vai aplicar no seu casamento e dessa maneira o teu casamento vai começar a ser curado, ok? Porque muitos casais eles chegam para um momento como esse, mas os corações estão tóxicos, né? Estão intoxicados, estão envenenados com tantas coisas ruins, sentimentos ruins, coisas ruins, palavras ali que
pesam no coração como uma balança muito pesada que só tende para um lado. E hoje é o dia de Deus poder entrar na tua vida. Hoje é o dia de Deus poder trabalhar em você, para que você possa caminhar livre, com o coração livre nesse casamento. Amados, ninguém aqui hoje pode sair com sentimento de divórcio, com sentimento de fracasso, com sentimento de dizer bem assim, não, hoje é o fim, hoje é o basta, eu não aguento mais. Hoje não te cabe mais essa posição. Você está em um lugar onde a cura está posta para você, onde o remédio está posto na mesa, não é na água, tá certo? Mas a mesa do Senhor é essa, quando a palavra é liberada, ok? Então, hoje, está sendo liberada a vida, o remédio que o teu casamento precisa para suspirar, ressuscitar e poder novamente voltar para a origem, que é você posicionar a tua mente, teu coração na tua família e dizer assim, a partir de hoje eu sigo e vou viver uma aliança saudável, curada, livre de qualquer situação e de qualquer peso. Amém? Então vamos aproveitar. Tira aí o coração endurecido, tira aí o sentimento de apatia, de rejeição, sentimento de indiferença. Ouve com os ouvidos do Espírito, tá certo? Sem deixar que a tua alma hoje fale e diga assim, ouviu aí, ó marido, é por isso que eu estou desistida. Ouviu aí, mulher, por isso que eu estou desistida. Você entende, amados? Então, vamos liberar nosso coração, porque só assim a cura vai chegar e vai poder repousar na tua alma. Aleluia. Amém. Amém. Amados, a gente está pela plataforma do Facebook, da página do Ministério. Nesse tempinho aí eu queria que você pudesse compartilhar com alguém. Eu sempre vejo que esta palavra, assim como outra, ela abençoa muitas vidas. E você vê o quanto a terra está cheia de casamentos destruídos. O quanto a terra está cheia de famílias feridas. Então, como é que você pode contribuir para que haja uma mudança nos lares, nas famílias? Compartilhando uma palavra dessa, ok? Então, a pastora Débora falou agora há pouco aqui, né, que alguns casais, quando pegam a palavra, sempre transferem a palavra, né? Rapaz, às vezes, o marido não consegue transferir um pix para a conta da mulher. Mas quando a palavra vem, né, já transfere logo, assim, para ti, hein? É para ti, hein? É ou não é? Por que não consegue transferir um pix, né? Assim, pá, é para ti. A mulher assim, opa, é milagre, é ou não é? O milagre está acontecendo, né, amados? Mas eu digo para você que os casais, eles vão mudando de técnica. Os casais vão mudando de técnica. Por exemplo, quando os casais eles não querem demonstrar muito a indiferença por causa de uma situação que aconteceu, aí eles vão por debaixo da mesa e fazem assim, ó. Então, uma coisa é certa, não é aquilo que se vê aos olhos naturais, mas é como o Senhor está vendo o teu coração nesse momento. Entenda que se você está magoado com o seu marido, se você está chateado com sua esposa, o Senhor, Ele conhece o teu coração. Não deixe de receber o remédio da cura que é a palavra. Que às vezes você está tão ferida, está tão machucada, que você fecha os teus ouvidos. E se você tampando os teus ouvidos, obviamente que aquela oportunidade de mudança, de transformação, ou de renovação, porque alguns estão desistidos do seu casamento, já não tem mais força, já não tem mais ânimo, já não tem mais alegria, não tem mais prazer, não tem mais nada. E eu vou te dar um conselho. Se tu não tiver Deus, de fato tu não tem nada no teu casamento mais. Porque se o casamento foi feito, foi estabelecido, ela é uma instituição criada por Deus, se tu não tiver Deus no teu casamento, tu não tem nada. Você pode ter até dinheiro, você pode ter até patrimônio, você pode ter muitas coisas, mas se você não tiver Deus no seu relacionamento, você não tem nada. Aprenda isso.
Eu queria ressaltar também que, amados, a gente precisa colocar isso no nosso coração. Não saia daqui hoje sem você definir essa verdade no teu coração. Por exemplo, cada um de nós pertencemos no passado a uma cultura. Eu sou nordestina, minha esposa é amazonense. Eu aprendi a ver casamento pela ótica de uma cultura. Ele aprendeu a ver casamento pela ótica de uma cultura. É por isso que nós devemos entender que um casamento, ele não deve ser estabelecido pela ótica da tua cultura, nem pela ótica das tuas verdades, e nem pela ótica das tuas bagagens que você carrega. Se você hoje não definir isso no teu coração, você sempre vai continuar errando no teu casamento, por mais que você queira acertar. Quando nós falamos, amados, essa verdade, e que você deve olhar hoje como uma verdade, você tem que olhar, colocar a lupa, lembrar aí dos teus desafios e chegar a uma conclusão. Por quê? Porque quando nós falamos para você que casamento não é um projeto humano, você precisa acreditar nisso. Amados, Deus criou homem e mulher. Deus estabeleceu uma palavra sobre esse homem e sobre essa mulher, que eles iriam se unir, seriam uma só carne e iriam constituir a partir daí uma família. Nenhum de nós poderemos, de nós mesmos, buscar o modelo, buscar o projeto, se nós não tivermos a ótica de Deus. Se nós não entendermos que família, que aliança, que casamento precisa da prática diária de princípios divinos, que não são humanos, são divinos. Amém. Ok? Então nós precisamos tirar as culturas, as verdades que são nossas particulares, nossas próprias individualidades, a bagagem que você carrega, se livrar de tudo isso e pegar de fato o que vai fazer a diferença no teu casamento, que é o que Deus vê, o que Deus quer, o modelo de Deus, e você diz assim, eu preciso disso para aplicar. E aí sim você vai começar a ver resultados práticos, abençoadores, visíveis no teu casamento. Amém? Amém. A base disso que a pastora Débora agora há pouco comentou, está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Olha só o que diz lá. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, entenda que antes do casamento foram criados as duas figuras que iriam, de fato, consumar essa instituição chamada casamento, ok? Então, essa figura que está do teu lado, apesar de talvez no caráter ser deformado e não representa nada a Deus, a vontade de Deus é que este homem representasse ele. Apesar deste homem talvez ter te ferido no passado, ter te traído, até hoje talvez está te machucando com palavras, atitudes, decisões, mas creia que quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem. Quando Deus criou essa figurinha, essa pessoa, esta mulher do seu lado, creia que esta mulher era para resplandecer a glória de Deus. Mas você pode dizer assim, tu não conhece, é uma peste. Tu não conhece. Bom, é a sua mulher, é a sua esposa. Mas o que vocês precisam entender é que esse caráter deturpado, destruído, e pelo fato de ser destruído dentro dele, também vai querer destruir da pessoa ao qual está. Da mesma forma, essas emoções destruídas na vida das mulheres, e pelo fato de ser destruída na vida delas, ela vai destruir também a vida do outro, ao qual está com ela. Essas debilidades
não tem nada a ver com Deus. Deus, ele não criou você dentro desse formato. Entenda que esta pessoa do seu lado, que talvez já aprontou muito com você, talvez já lhe fez passar vergonhas, enfim, tanta situação. E não queira dizer assim, não, mas é o enviado do cão. Entenda, esta pessoa, ela foi criada por Deus. Só que esta pessoa, ela vive esta rota, ou a tua união de carne, o teu casamento fora de Deus, na verdade, representam decisões humanas. Vocês não decidiram em Deus. Vocês não buscaram Deus, talvez no início, nem no momento e nem depois. Sim, buscamos. Talvez vocês até buscaram, mas não permaneceram buscando. O que a palavra diz? Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Tem muitos casais que até começaram, se uniram dentro de locais, das congregações, dentro dos locais de reuniões. Até começaram ali dentro. Mas depois o que aconteceu? Foram buscar outras rotas. Foram buscar outro tipo de vida. Aquilo que começa em Deus, eu te pergunto, vai permanecer fora de Deus? Se você diz assim, não, a gente começou em Deus, se você começou em Deus, eu pergunto, se você decidir fora de Deus, o teu casamento permanece? Não. Eu estou falando de casamento dentro do que Deus criou. Eu não estou falando essa vida que você vive, essa vida de cabeça para baixo, de angústia dentro de lá, de angústia dentro da sua casa, briga, perturbação. Você nem tem mais prazer de voltar para a sua casa. Você que nos ouve, você que nos assiste, que vai nos assistir depois, você precisa separar o que você vive hoje e aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer para você. Se você não entender, você vai achar que Deus te colocou nesse castigo. E eu quero dizer que Deus não planejou isso para você, não. Isso quem planejou foi você. Você se auto-sabotou, escolhendo ou fazendo as escolhas erradas. E, amados, quando um relacionamento ele entra nessa rota, a ferramenta que o reino das trevas mais aplica é algo que todos nós conhecemos. É uma ferramenta que ela é uma ferramenta do inferno, chamada indiferença. Olhe para o rosto dessa pessoa que está ao seu lado. Você que está aí com o seu cônjuge, dê só uma olhada assim nos olhos. E eu quero que você se lembre, amados, das muitas vezes que a indiferença ela habitou na tua aliança, ou ela habita, se tornou uma prática, se tornou uma maneira de você conviver com alguns desgastes do casamento. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele não estabeleceu a indiferença para que seja algo comum. Até porque a indiferença, o significado dessa palavra significa ausência de interesse, ok? E todo casal que convive juntos com ausência de interesse, certamente vai amargar muitas derrotas, ok? Quando o casal está ferido no calor de um desafio, eu considero até prudente você esperar as emoções, elas voltarem ao equilíbrio para que você possa tomar atitudes. Até porque casais feridos, casais emocionalmente feridos, quando você recebe algo que não está, quando não cabe dentro de você, automaticamente você vai ter reações. E essas reações vão desenhar palavras. Então, antes que as palavras saiam, é melhor você respirar, você ter o seu momento, e aí sim
você poder se posicionar para resolver, ok? Não seguir indiferente. Porque, amados, a indiferença, ela provoca muitas coisas ruins. Ela leva o casal a perder o interesse de estar na companhia um do outro. Leva o casal a perder o interesse de dialogar, de buscar solução para devidos problemas. Leva o casal a perder o interesse de olhar para os momentos bons. E o inimigo, ele sabe muito bem fazer você olhar o problema e esquecer as coisas boas que foram construídas, os momentos de alegria que vocês tiveram, os projetos que foram anualmente ali colocados como meta para o casal. E eu quero que você entenda que Satanás, que é o inimigo da família, ele sabe muito bem fazer você perder o interesse de poder construir aquilo que Deus colocou no coração de vocês, para que vocês lutem juntos. Eu pergunto, amados, um casal que segue sem interesse um pelo outro, vai prosperar? Claro que não. Porque quando perde o interesse um no outro, o que acontece? Perde o interesse nos projetos, perde o interesse nas conquistas, perde o interesse na vida financeira, perde o interesse em estabelecer sonhos, em estabelecer ali organizações dentro de casa que vai restaurar, que vai mudar o ambiente da família e, consequentemente, o inimigo ele vai prevalecer na indiferença sexual, na indiferença no relacionamento dentro de casa. Os filhos vão ver essa falta de interesse e a família vai entrar em um caos. Olha só quantas coisas ruins uma situação, uma ferramenta do diabo pode minar todo o âmbito da família, todo o âmbito do casal. Eu, na verdade, quero fundamentar esse ponto já lá no finalzinho, né? Mas é muito interessante isso que a pastora Débora falou agora há pouco. Ainda dentro de uma rota aqui, olha só. Então, primeiro ponto, você sabe que Deus é quem criou o casamento, é Deus quem estabeleceu, fechado, ok? Então, se o seu casamento está em Deus, com certeza você vai ver coisas extraordinárias. Quando Deus cria isso, né, lá no versículo 28 a palavra diz assim, Deus abençoou. Olha só que maravilha, né? É por isso que os casamentos, dentro dos termos religiosos, é necessário que um sacerdote esteja ali para o quê? Para abençoar. É a figura, né, da bênção de Deus, da presença de Deus ali sobre um casal, ok? Mas o que a Bíblia diz isso? Olha só, Deus, quando uniu, ele o quê? Ele abençoou. Qual é a rota do casamento, gente? É bênção. É bênção, não tem outra rota. Se o teu casamento está em rota de espinheiro, olha só, se o teu casamento está em rota de sofrimento, de depressão, de frustração, de angústia, então não está naquilo que Deus estabeleceu. Quando Deus une, o que o versículo 29 diz? E Deus os abençoou-lhes. Olha só. E deu, amados, uma posição para o casal tremendo. Deus deu um status. Você compreende? Às vezes tem homens que não está legal no casamento e no status dele está lá alguma coisa que não é casado. A mulher coloca lá alguma coisa que não é casado. Rapaz, depois desta criação, o status que Deus deu, assim, agora casados. Rapaz, existe outra posição melhor para duas pessoas que sabem que Deus firmou aliança, sabe que Deus abençoou. Não é? Status. Pensando em casar, enrolado. A você que está enrolado, na verdade, você está enrolando a pessoa do teu lado. Não é? Nós estávamos agora há pouco aqui com o casal Araújo, né? E foram quantos anos? 16 anos. Eu falei assim, Maxi, decide. Não tem como você buscar os benefícios de Deus
e querer enganar a tua esposa. Hã? Quantos homens querem ser abençoados financeiramente? Nos seus negócios? Mas aí querem enganar a mulher da sua aliança? Hã? É ou não é? E aí, Maxi, não tem. Se tu quer viver o que a Bíblia diz, então você precisa hoje trazer o teu casamento, trazer a tua família para a promessa da palavra. E a promessa, amados, da palavra é: e Deus os abençoou, olha só, e disse: sede fecundos, multiplicai a terra. E a coisa que eu acho mais tremenda, amados, porque é o que hoje casais pagam caro, profissionais pagam muito caro. Sabe o que é? É pela inteligência emocional. Existem livros, existem milhares de pessoas se formando em coach para ensinar as pessoas desequilibradas como elas devem se portar para que elas não percam a família, para que elas não percam o dinheiro, para que elas não percam o casamento, não percam a empresa, não percam uma sociedade. Existe hoje muitas pessoas ganhando rio de dinheiro, ensinando equipes, amados, em empresas, pessoas de posição em empresas, como ter emoções equilibradas. Então, se tem muita gente ganhando muito dinheiro para aprender a ser equilibrado emocionalmente, para não perder, amados, isso significa que tem muita gente que não leu esta palavra na Bíblia. E Deus disse: dominai. Agora, como é que um homem vai conseguir dominar qualquer coisa externamente? Porque a palavra é dominai. Dominai. Como é que um homem vai querer dominar alguma coisa se a emoção dele é totalmente destruída? Se diante de pressões, se diante de escassez, se diante de situações complicadas, frustrações, humilhações e tantas outras coisas, ele perde a cabeça, ele faz a coisa errada, ele decide a coisa errada. É ou não é? E você do outro lado está ouvindo isso de graça. Você está aqui ouvindo isso de graça. E agora imagina quantas masterclass que são criadas para ensinar as pessoas a raciocinar direito. E a palavra de Deus diz isso tudo. Você está entendendo? Que tudo que a gente precisa está em Deus. Ele é perfeito. Se Deus é perfeito, Ele criou isso chamado casamento perfeito. Se há alguma coisa errado, não é Deus que está fazendo. Somos nós, cabeças duras. Somos nós, entendeu? Que não queremos, que somos birrentos. Você entende? E é muito feio. É muito feio para duas pessoas adultas agirem com birra. É ou não é? Eu acho que é por isso que criou-se aquele título, aquele tema assim: filho, filha. Já viu esse termo, um chamando para o outro de filha? Mas eu não vou manter uma relação, até porque tem até leis, né, para querer aprovar isso, né? Tem um grupo aí querendo aprovar que pai pode manter relações sexuais com filho e tudo mais, é horrível. Então, quando casais inteligentes, maduros, entendidos da palavra, dizem um para o outro: filho, filha, que isso? Isso aí não é filho, não. Isso é o teu marido, é o teu homem, é o sacerdote, é a tua esposa, é a mulher sábia, é a mulher de honra. Você está entendendo? Eu vou já falar no próximo versículo. Eu gosto de falar tudo baseado, tudo fundamentado. Ok? Amados, voltando aqui ao status da bênção. Quando você entender aqui o status da bênção de Deus? Deus não criou teu casamento para o caos, ok? Deus não tem prazer, coloca isso no teu coração. Deus não tem prazer no caos do teu relacionamento. Entenda isso. Lembrando
que essa bênção estabelecida, ela não só é para os dois caminharem bem, é para que os dois caminhem debaixo dessa bênção. E quando os dois têm emoções saudáveis, quando os dois aprendem em Deus a serem uma só carne, quando os dois estão aliançados para obedecer o que Deus mandou, o projeto que nós falamos no início, né? O projeto de Deus, ele é uma cartilha dentro da aliança. Amados, tudo vai dar certo. Amém. Tudo. A vida financeira vai prosperar, os filhos serão abençoados, os filhos terão saúde emocional, saúde espiritual, os filhos serão equilibrados. Alguns desafios de muitos pais são filhos desestruturados. Por quê? Porque os filhos são reflexos da vida louca ou da vida desestruturada que os pais levam. Então, você precisa entender que você e o teu cônjuge têm o dever, a obrigação, vocês têm o objetivo de serem abençoados. Amém. Ok? E o status de bendito não é só carregar uma aliança no dedo. Ah, eu casei, nós nos apresentamos, nós fomos diante de um sacerdote, nós caminhamos ali, nos apresentamos numa igreja, casamos no cartório. Amados, está muito além disso, isso é só o primeiro passo. Está muito além, amém? Amém. É você carregar a aliança, o projeto de Deus no teu coração, na tua vida conjugal. Aleluia. E vai refletir dentro do teu lar. Amém, maravilha. Amados, estamos avançando aqui. Eu queria que os coordenadores pegassem e compartilhassem isso nas páginas de vocês, né? Tremendo alcance. Eu quero mandar também um grande abraço a essa família de filhos espirituais lá em Almirante Tamandaré, isso, né? Para o Jackson e Carolina. Um grande abraço a vocês, são esses casais abençoados, né? Lembrando, logo, final do mês, estaremos aí com vocês. Vamos lá. Amados, olha só o que diz, né? Pegando ainda esse ponto é importante. Dominai. Então isso é muito importante você compreender e entender. Por quê? Porque hoje a maneira do homem requerer esta palavra, e é uma maneira distorcida, sabe como é? É ele querer dominar a esposa. E você sabia que você agride um princípio? Porque você não tem que dominar, você tem que honrar. Você tem que amar. Então, muitos homens que entendem o que Deus direcionou, porque dominar, amados, é você conquistar e você ter tudo à sua volta de maneira equilibrada. Mas para você ter de maneira equilibrada as coisas à tua volta, você precisa de equilíbrio interno, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio, né, no seu corpo físico, porque muitos não se cuidam, obviamente que, enfim, mas eu quero falar aqui desse ponto, de você cuidar do seu equilíbrio espiritual. Se você é uma pessoa que não valoriza momentos como esse, porque isso aqui é um investimento na tua vida. Tu tem que entender, até com um evento como esse que você não paga taxa nenhuma, não paga uma pulseirinha para estar num evento como esse, a única pessoa que está sendo beneficiada é você. A única pessoa que está sendo beneficiada é o teu casamento, é a tua família, é os teus filhos, é os teus netos, bisnetos, a tua geração. E se você não entende que isso aqui é um investimento na sua vida, então às vezes as pessoas elas querem as coisas, mas elas não querem trabalhar internamente, elas não querem manter o equilíbrio, elas não querem que o teu trabalho dentro delas de que as coisas estejam em ordem. E quando a palavra fala dominar, amados, é porque Deus tem grandes conquistas para os casais. Deus tem grandes coisas para você. Mas se você não entender que esse dominar, ele começa aqui dentro, mulheres, quando a palavra fala bem assim, que você é capaz de destruir o teu lar com a tua mão. Olha só, né? Com a tua mão. Então você precisa entender que esse equilíbrio emocional,
Ele é muito importante na tua vida. Muito mais do que uma roupa da Zara, muito mais do que uma roupa de marca, isso e tudo mais, entendeu? Muito mais do que uma viagem, muito mais do que um jantar em um restaurante chique. O teu equilíbrio emocional, ele é muito importante. Então tem casamentos que estão se desfazendo exatamente por isso. Porque marido não tem equilíbrio, mulher não tem equilíbrio. E uma das coisas que Deus diz é dominai. Deus abençoa e diz dominai. Só que o homem, para mostrar que ele é o cara, ele quer dominar a esposa. Ele quer dominar. Tu não consegue dominar as tuas emoções. Tu não consegue. Mas o que Deus quer, a partir desta noite, é que isso dentro de você mude. Que isso seja transformado. Que o teu maior desafio não é dominar a tua esposa, não é dominar os teus filhos, é dominar o teu inimigo que está dentro de você. A falta de sabedoria, a falta de prudência, a falta de sinceridade com você mesmo. Porque quantas vezes você entra numa rota que você mesmo se auto-sabotou, deixando para depois, sabendo que depende de você a decisão de mudar. Então, isso é importante. Aí, para fechar aqui esse ponto, olha só. E disse Deus, e disse mais Deus, rapaz, eu não quero um casamento fora de Deus. Sou uma pessoa louca que é um casamento fora de Deus. É ou não é? Sou uma pessoa que não tem senso nenhum, quer viver família fora de Deus. Família não subsiste fora de Deus. E principalmente aos que se dizem cristãos. Entenda, não é correr para a igreja, começa dentro da tua casa. Família forte, igreja forte. Começa dentro da sua casa, dentro de você. Amém? E disse mais, versículo 29, e disse mais Deus, eis que vos tenho dado as ervas que dão semente. O que significa? Condição financeira, amados. Tem casais que estão correndo atrás do quê? Do din-din. E estão totalmente destruídos dentro de casa. Vê a ordem. Vê a ordem. Deus cria. Deus abençoa. Deus dá o comando. Vamos lá de novo. Deus cria a ideia. Deus cria, dá formato. Deus, ele abençoa. Deus dá direção. Imagina, né? Deus criando, casar. E aí agora o que a gente faz? E Deus dá lá assim, dominai. E depois que Deus diz, dominai, o que Deus fala lá? No últimozinho lá, eu vos dou todas as condições para se manterem. Tem casais que querem resolver primeiro as dívidas para se resolver no relacionamento, numa cama, ou numa conversa, num diálogo. Está errado. Você precisa ter saúde, e a saúde ela começa da maneira certa, não começa de trás para frente. Você já viu uma pessoa que come uma pizza inteira, mas quer ir para a academia? Não, mas eu quero ir para a academia, porque eu só vou vencer isso. Porque... Não, tem que começar por aquilo que está um palmo da tua boca. É a pizza. Se você sabe que a pizza te faz mal, te engorda, então o que tu tem que vencer primeiro? É ali, é o que está perto de ti. Mas tem gente que quer ir primeiro para a academia. Amados, o dinheiro, ele vem, e eu vou dizer, o dinheiro enquanto dinheiro mesmo. Agora existe um princípio que vem muito mais além do que dinheiro. É a prosperidade do casal. Porque chega um tempo que o casal sabe que o dinheiro é um segundo plano e que o dinheiro vai vir de uma maneira ou de outra, quando esse casal ele entende o princípio financeiro. Ou da prosperidade, na verdade, o princípio da prosperidade. Ok? Então, só ressaltando aqui novamente, disse Deus, eu vos dou todas as ervas para os seus mantimentos. Olha só. Tá? Qual o erro do teu casamento? Talvez você está correndo muito atrás de dinheiro e deixando a tua família para depois. Você está fazendo hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, e quando você vê, quando você se der, você já errou até de casa. Em vez de você ir para a casa da Josefina, você está indo para a casa da Florinda. E aí ninguém sabe como aconteceu.
Eu não sei como aconteceu. Você está entendendo? Não dê desculpa para aquilo que está nas tuas mãos a decidir. Algo interessante aqui, amados. Deus deu, olha só. Quando Deus deu, e está escrito aqui, Gênesis 3. Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29. Você vê que Deus faz todo o desenho e depois Deus deu. Vamos entender como Deus deu? Diga assim, através de uma palavra. Foi assim que Deus deu. Às vezes o casal ele quer muitas coisas, mas ele não quer Deus. O casal ele não quer estar sujeito a Deus. O casal ele não quer viver os projetos que Deus criou para eles. Então não há possibilidade desse casal ir bem. Nós precisamos entender de uma vez que esse casal, essa aliança, essa família, ela precisa ter afinidade com o seu Criador. Ela precisa ter afinidade com aquele que a constituiu, ok? Até porque hoje em dia a gente vê muitos desenhos, aliás, desenhos não, né? A gente vê muitos modelos errados de família. Por exemplo, família que... dois homens, duas mulheres, enfim. Está aí na sociedade hoje muita coisa deturpada, muita coisa... Querendo imitar uma família. Mas a família de verdade, ela está aqui. Ela está no Criador, ela está no desenho original daquele que a constituiu, ok? Amados, e lembrando também, quando Deus deu, Deus ele já proveu todas as possibilidades desse casal ir bem. O que nós precisamos fazer? Ser inteligentes, ser racionais, ser prudentes e entender assim, se Deus mandou, se Deus já proveu, se Deus já constituiu tudo, então só nos resta viver. Olha como é simples, nós não precisamos bater cabeça, porque somente pessoas insanas vão querer carregar família cheias de problema. Amados, nenhum de nós temos capacidade, temos estrutura para viver desordem. Nenhum de nós. Vai chegar um momento que essa desordem ela vai esmagar você. Ela vai destruir você. Ela vai destruir qualquer coisa boa que haja em você. Qualquer sonho, qualquer esperança. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para desordem. Nós fomos criados para ordem. Nós fomos criados para bênção. Nós fomos criados para viver em harmonia. Nós fomos criados para viver em perfeição. Então, quando uma casa, uma família, um casal, ele está em desordem, eles irão amargar sentimentos, emoções, prejuízos, eles irão amargar muitos fardos pesados. Que a gente vê hoje, casais que ao invés de serem um, são inimigos. Um fica sabotando o outro, um fica puxando o tapete do outro, um fica criando projetos para destruir o outro. Amados, e o fim disso é um criando a morte física do outro. O que hoje mais nós vemos nessa sociedade que ama a desordem é casais destruídos, destruindo a vida dos seus filhos. Vamos pensar nisso, ok? Ok, maravilha. Continue conosco, vocês do outro lado aí. Olha só, aí vamos para o segundo ponto, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Versículo-chave, você já ouviu isso várias vezes, mas quando você vai começar um relacionamento, principalmente você que já veio de 2, 3 relacionamentos lá atrás, mesmo de um relacionamento, quando a palavra fala bem assim, olha, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa. Obviamente, para a gente não entrar numa má interpretação aqui, tá? Porque depois você vai dizer, mas uma pessoa divorciada, isso... Eu estou falando de pessoas que são livres para um outro relacionamento, tá? Para depois ninguém pegar uma palavra solta e dizer assim, não, foi falado isso, mas você não crie coisas fora do contexto. Estou dizendo você que dentro da palavra é livre
para constituir um outro relacionamento, livre, ou você que vai começar um relacionamento, você precisa entender da seguinte forma. Quando a palavra diz deixa pai e mãe, da onde você recebe a cultura, da onde você recebe os ensinamentos, da onde você recebe o formato do que você é hoje? Da casa dos teus pais. Então, dentro dessa direção, dentro dessa conexão, você precisa entender que, quando Deus fala deixar pai e mãe, dentro deste relacionamento original, tá bom? Original, um casamento limpo, um relacionamento limpo, você não andou por aí, um relacionamento ok, tá? Quando Deus fala isso, Deus está falando bem assim, você vai deixar a cultura, tá? Porque você vai começar um casamento novo. Então você vai deixar a cultura da tua mãe. Se a tua mãe era aquela pessoa que escondia a vassoura atrás da porta para a visita ir embora, deixa esse misticismo. Se o teu pai era o cara de uma maneira, e você, nunca vou ser como meu pai, e hoje você é igual ao seu pai, deixa isso. Você precisa entender que quando você vai começar um relacionamento baseado em Deus, você precisa do quê? Você precisa, amados, começar no novo. Amém? Você não pode carregar de maneira alguma o passado. Você não pode trazer o passado para o relacionamento atual, para o momento. Quando a Bíblia diz, deixa a casa de pai, deixa a casa de mãe, porque se Deus quisesse que você vivesse a cultura dos teus pais, eu não estou dizendo, mas meus pais têm princípios muito bons, ótimo, viva. A minha mãe tinha ensinamentos muito, ótimo, viva. O que você não pode viver são as coisas ruins. Porque aí você vai dizer assim, não, mas o meu pai, minha mãe, esquece. Esquece. Você precisa construir o teu casamento, o teu relacionamento em Deus. Porque um casamento é como um odre novo, que precisa do vinho novo. Se você vem com a bagagem da tua mãe, porque o teu pai traía a tua mãe, então você está na expectativa da tua mulher te trair. Se a tua mãe traiu o teu pai, se a tua mãe era uma pessoa, enfim, aí você traz essa expectativa, uma hora vai brotar dentro de você. Uma hora o teu casamento vai ser visitado por esta cultura, que Deus disse, deixa pai, deixa mãe, tá certo? E você, papai e mamãe, que não quer liberar o teu filho de 30, 40, 50 anos, para ele construir a vida dele, no casamento dele, você está errando. Mas é o meu filhinho, 40 anos, toma vergonha na sua cara. Mas não sei o quê. Você está destruindo uma outra geração. Você não foi feliz na sua, e você quer destruir a do seu filho, da sua filha. Então preste atenção nisso. O único conselho que você tem que dar, a única coisa que você tem que fazer é orar pelo casamento do teu filho. Segundo, dá bons conselhos. E dentro desses conselhos, sabe qual é um? Meu filho, vá buscar Deus para a tua vida, para o teu casamento. Você está fazendo a coisa certa. E para a gente acrescentar, amados, essa direção, nós precisamos cuidar com as nossas palavras. Gostaria de ler um texto, Isaías 57, 19. Olha que interessante. Dentro dessa construção, abra aí a sua Bíblia, você que trouxe. Isaías, capítulo 57, versículo 19. Olha só o que a Bíblia diz a respeito das palavras. Interessante que esse casamento, essa aliança, essa família, às vezes ela é presa porque ela carrega uma palavra lá dos pais. Ela carrega essa cultura lá dos pais. Alguns casais, às vezes, manifestam essa ferida dentro do seu casamento porque carregam desenhos de palavra que são guardadas dentro de si. Olha só o que Isaías nos ensina aqui.
Isaías 57:19 diz assim: como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Amados, olha só como a palavra da tua boca, ou a palavra que você guardou, ou a palavra de Deus que você guarda, ou um decreto lá do passado, quando você era criança, pode brotar e se tornar vivo no teu casamento. Você sabe que hoje os casais, eles se destroem por causa de palavras. Você sabe que existe hoje esposos, maridos, que depois de anos, eles seguem perpetuando uma palavra que receberam lá quando eram criança. Você sabe que mulheres, elas se tornam feridas, amarguradas, elas se tornam espinheiro. Por quê? Por causa de palavras. A palavra do Senhor aqui está nos ensinando que o fruto dos lábios, diga assim, o fruto da minha boca, cria a paz, ok? E eu quero te lembrar que a palavra de Deus para o teu casamento é o desenho da paz. Se você rejeita, você está rejeitando a paz. Se você anula o que Deus falou a respeito do teu casamento e o que Ele quer fazer, você anula a paz que você tanto almeja. Ok? Amados, nós como casais, nós precisamos entender que o que sai da nossa boca desenha. Tá certo? Eu não sei como você está hoje aqui, qual é o desenho que hoje é manifesto na tua vida. Porque você sabe que tudo que está dentro de nós, como palavra, como comando, vai estabelecer um desenho, tá certo? Por isso que nós devemos guardar a vida de Deus que está gerada dentro de nós para falar, para gerar cura, para gerar decretos, para gerar desenhos daquilo que Deus estabeleceu sobre nós, para a nossa casa, a nossa família. E alguns casais, eles carregam isso. Eles, ao invés de falar para gerar paz, eles falam para se autodestruir. Eles falam para ferir, para marcar, para anular, para subtrair. E nisso o que acontece? O fruto dos teus lábios vai trazer existência àquilo que você falou. Sabe aquele desenho assim? Ah, realmente, meu casamento está destruído. Mas quem foi que falou que o casamento está destruído? Foi você mesmo. Meu casamento não tem mais jeito. Quem falou que o casamento não tem mais jeito? Foi Deus? Não, foi você. Saiu da tua boca. E quando sai da tua boca, você falou, o que a palavra que saiu da tua boca vai fazer? Vai começar a trazer existência àquilo que você falou. Então, amados, nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos. Daqui a pouco eu sigo falando sobre isso. Maravilha, olha só, né? Tremendo isso. Queridos, aqui no versículo 25 diz: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É interessante isso aqui, não é somente nus fisicamente. É ou não é? Não era somente nus fisicamente. É claro que hoje um relacionamento saudável, curado, um relacionamento onde não há pendências, as pessoas ficam muito bem à vontade no seu quarto, no leito, sim ou não? Mas hoje, trazendo isso para um outro nível, é interessante, amados, que quantas pessoas, quantos homens não conseguem estar desnudos na sua alma para a sua esposa? Quantos homens guardam pensamentos, desejos, situações? Quantas mulheres não conseguem estar desnudas na sua alma ao seu esposo? E isso significa quantos sentimentos destrutivos pode permear a mente desta mulher.
você ver como era antes, não existia reservas, porque era uma só carne, uma só criação. Então não tinha divisão, não tinha problemas, amados. E quando a palavra fala aqui no versículo 25 e afirma que não tinha vergonha, não tinha particularidades, individualidade. É claro que a individualidade hoje ela é importante, mas eu não estou falando disso. Eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda do outro lado o que eu quero dizer. Que hoje, existem muitos homens com o coração encobertos de pecado, de situações, de mentira, de engano. E se ele revelar esse coração para a mulher manda ele para fora de casa agora. Não faça isso. Ouça, se você está chegando agora, ouça essa ministração depois desde o início, para você entender bem. Se a mulher abre o coração dela para o esposo, um coração cheio de lodo, de frustrações, de sentimentos ruins, talvez o marido dizendo, não te quero nunca mais comigo. E olha que, às vezes, o homem, no machismo, ele quer fazer a coisa errada, mas não quer que a mulher faça. É ou não é? Mas não é questão do feminismo ou machismo aqui, é questão do que Deus quer para você, do que Deus quer para o teu relacionamento, para o teu casamento. Então, dentro dessa direção que Deus fez, o homem e mulher, um não tinha reserva, porque não tinha pendências, porque não tinha frustrações, porque não tinha. O coração de um para o outro era livre, liberal. Você compreende? E aí então, amados, quantas mulheres hoje, quantas pessoas hoje, dentro do casamento, quantos filhos para os seus pais não conseguem estar desnudo no quesito, a sua alma transparente, o seu coração aberto. Quantos maridos, quantas esposas não conseguem? E eu vou dizer, é um grande erro seu, porque aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu coração está permeado por sentimentos malignos, impuros, o inimigo ele vai te derrubar. Essa questão de que está só aqui é apenas um detalhe de tempo para que Satanás faça com que você faça a coisa errada. Você precisa ser transparente. Você precisa criar um relacionamento, um ambiente transparente, verdadeiro, sincero. Porque a pessoa que vai te guardar é a pessoa com quem você tem aliança. Não vai ser teu amigo do trabalho que você vai dizer assim, poxa, eu não estou legal dentro de casa. Não vai ser esse cara. Não vai ser. Porque esse cara pode te dar até um conselho, rapaz, tu reclama da vida há muito tempo, chegou a hora de você partir para outra, ir para outra partida. Não vai ser aquela amiga sua que está assim, com você, e que no momento que você estiver só, abandonada, não vai ser essa pessoa não, porque essa pessoa não vai te levar para dentro de casa, não vai te sustentar, não vai te dar o apoio, porque sabe que é errado. A pessoa só apoia o errado até a pessoa decidir tomar a direção errada. Depois, então, gere um ambiente de transparência dentro do seu casamento. O grande erro de Davi, do rei Davi, é que dentro dele estava guardado um sentimento. O eu secreto de Davi. Quem diria um homem santo, um homem puro, um homem que Deus assim está, aí o meu coração tem um homem que tem um coração segundo o que eu tenho prazer, amados. E de repente Davi toma uma decisão que marca a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, tudo. Então não tenha um coração encoberto. Não tenha. Chegue. Nesse ministério, na Casa Paterna MAP, nós temos todas as segunda-feiras. É chamado reunião da família. Acontece aqui? Não. Acontece dentro das casas. Cada família
tem que olhar nos olhos e dizer o que está bom e o que não está, e precisa se alinhar. Aqui nesse ministério, ninguém vai poder falar assim, o ministério só cobra isso e aquilo, não valoriza a família. Mentira! Você não quer encarar a segunda-feira. A segunda-feira é para ser encarada olho no olho e resolver as pendências da família. Ok? Porque família forte, igreja forte. Amém? Então é importante isso. E eu quero finalizar essa parte aqui minha falando isso. Não tenha o seu coração desnudo. Ou não tenha o seu coração encoberto. Não tenha o seu coração por causa de mágoas, de ferida, de ressentimento. A intenção do inimigo é isso. Você está ferido, você se resguardar, você se fechar, até um ponto onde Satanás vai fazer você cair, vai fazer você transgredir, vai fazer você quebrar a aliança. E para a gente fechar aqui também, alguns casais, eles pegam essas instabilidades dentro do casamento para ferir com palavras. Quantos casais seguem magoados, feridos, anulados dentro do casamento, porque ao invés de ouvirem um apoio, uma palavra de vida do cônjuge, receberam uma palavra negativa, recepcionaram, na verdade, muito mal situações do outro, que deveria ter de você uma maturidade maior, e você recepcionou o problema do outro com palavras negativas, anulando o outro. Amados, nós, na verdade, precisamos buscar Deus, porque a saúde da aliança depende o quanto nós temos a capacidade de buscar Deus para resolver nossas pendências e do quanto nós temos a capacidade de ter Deus para ajudar o outro no momento que ele precisa. Muitos casais carregam isso. Eu não vou compartilhar, porque ao invés de receber apoio, eu vou receber palavras negativas. E aí a pessoa do trabalho, a amiga lá que quer o teu mal, vai saber muito bem ouvir você, mas o teu esposo ou a tua esposa não tem maturidade para chegar a um diálogo, para ouvir verdades e para poderem se resolver. Você entende como as palavras que saem da tua boca, elas devem manifestar sabedoria divina? Você entende como você, como marido, como esposa, deve ter estrutura para você saber ouvir, para que você não assine com as suas próprias palavras o fim do teu casamento? Por isso nós precisamos buscar Deus, amém? Para que o que sair dos nossos lábios possam desenhar vida, possam desenhar cura, possam desenhar confiança, possam desenhar, amados, respostas positivas. Aleluia. E não destrutivas para o nosso casamento. Nós precisamos considerar tudo isso que foi falado. Amém. Tem muito mais, mas nosso tempo é restrito. Nós teremos outros momentos como esse, eu tenho certeza. E você que nos assiste, guarda esses conselhos, porque são conselhos da palavra, são luz para os teus olhos, são remédio para a tua alma e são, amados, respostas que vão manifestar grande cura e libertação para a tua aliança. Amém, maravilha. Queridos, ainda fechando aqui, no início dessa reunião nós tivemos o casal Araújo compartilhando, e a gente vê sempre algo importante na vida dos casais que venceram. Nós já passamos muitas lutas e dificuldades. Hoje nós somos ministros, estamos aqui à frente, ajudando você e outras pessoas. Mas nós já também passamos as lutas, os desafios. Mas o importante é você viver a promessa de Deus para a sua vida. E uma coisa que você precisa compreender: nenhum casal sai do poço sozinho. Nenhum casal sai da escuridão sozinho. Você vê, amados, que desde o início,
quando foi criado o casamento, Deus queria conduzir. Então ninguém se torna bendito, ninguém conquista, ninguém avança, ninguém muda de vida sozinho. E esse é o ministério que acompanha famílias, acompanha casais, porque nós precisamos, e você precisa ser acompanhado por alguém. Você que ouve, você está numa crise no casamento, não vai pensar que essa crise vai passar assim. Talvez pessoas estão em crise há anos porque têm vergonha de compartilhar, prefere viver um casamento falso, de fachada, do que abrir o coração, do que se expor. Nós expomos o nosso coração para o nosso pastor lá atrás. Graças a Deus, um homem de Deus. Um homem que soube nos direcionar, nos guardar, nos ensinar. Hoje que nós somos, dentro desse quesito família, é resultado de homens e mulheres de Deus que nos ensinaram, que nos poldaram, que nos confrontaram, que nos desafiaram a mudar. Agradecendo muito a nossa paternidade, o apóstolo Gutenberg e a pastora Rosiana, que também faz parte dessa história. Então, não pense que você vai vencer sozinho. Nenhum casal vence sozinho. Nenhum. Se você achar, não, eu vou viver porque eu falo com Deus. Tu fala com Deus porque não mudou a vida até hoje. Se a tua oração é direto com Deus, por que a tua casa continua sendo essa? Aprende. Você precisa de pessoas que direcionam a tua casa, a tua família. E um dia você também se tornar essa luz que vai abençoar muitas outras vidas. Amém? Então, esse é o ministério que valoriza a família, que acompanha a família. E se tem alguém nesse ministério que não está sendo acompanhado, busque alguém para te acompanhar. Porque o êxito da sua vida, da sua fé, vai ser nas direções e no cumprimento das direções. Porque nós da Casa Paterna MAP valorizamos família forte. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima. Paz e justiça do reino. Aleluia. Deus abençoe a todos que estão do outro lado, neste momento. Amém. Cresça cada vez mais, seja essa pessoa maravilhosa. Enquanto isso, eu queria o casal ali para a gente cantar, declarar um louvor.